das profundezas, do orgulho militar e patriótico da terra, onde era melhor morrer em batalha do que voltar para casa derrotado. Nasceu um homem que viveria para se tornar a maior manifestação da filosofia guerreira de seu povo. Leônidas de Esparta e seus 300 soldados nas Termópilas realizaram uma façanha que os elevou à mitologia histórica. Com seu martírio, desafiando o imenso poder da Igreja, o rei Leônidas ascendeu ao patamar de herói e ajudou a salvar a civilização grega da submissão ao Oriente. Leônidas personificava o laconismo, a disciplina sacrificada, a força física e a vocação para o martírio que caracterizavam o cidadão espartano. Hoje conheceremos a história dele até seu último suspiro. Com vocês, Reinaldo Carrillo e a nova enciclopédia. E convido vocês a deixarem seus comentários, a curtirem este vídeo, a compartilharem com seus conhecidos e a nos apoiarem no nosso Patreon, que vocês podem encontrar abaixo nos comentários. Leônidas nasceu por volta de 540 a.C., na cidade grega de Esparta. Naquela época, a Grécia era formada por centenas de cidades-estado que compartilhavam uma cultura comum, das quais Atenas e Esparta eram as maiores e mais poderosas. Durante esses séculos, os povos gregos alcançaram um esplendor não apenas marítimo e comercial, mas também nas artes, nas ciências, na filosofia, na educação e no pensamento político. Essa época dourada do homem grego antigo marcaria cultural e politicamente o Império Romano, e seria um dos pilares da futura civilização cristã e ocidental. Leônidas era filho de Anaxandrides, rei de Esparta. Para os gregos daquela época, a guerra era a proclamação suprema de um cidadão. A capacidade para a guerra era o que fazia de um homem e o que lhe dava o direito de fazer parte de sua cidade. Todos os cidadãos gregos, em todas as cidades-estado, eram obrigados a cumprir o serviço militar desde jovens. E mesmo assim, Esparta era um caso especial entre eles. Uma cidade que já havia se tornado uma potência militar antes do nascimento de Leônidas. A sociedade espartana girava em torno da virtude militar e da guerra. A soberania e a liberdade da cidade só eram possíveis por meio de um povo guerreiro forte e da excelência militar. Era o centro de sua filosofia, de sua educação e de seu estilo de vida, que, como complemento ao seu estoicismo militar, também era rico em artes e música. O poeta Tírtio expressava muito bem essa moral espartana. Abro aspas. É belo morrer na linha de frente como um valente que luta por sua pátria. Esses eram os soldados mais temidos da Grécia. Para se preparar para a vida de guerreiro, as crianças espartanas eram separadas de suas famílias e enviadas, a partir dos 7 anos, para um campo de treinamento militar rigoroso, conhecido como Lago G. Lá, eles eram imbuídos da visão de mundo guerreira por um bem maior, que era Esparta, junto com uma profunda preparação física. Havia apenas uma exceção a esse treinamento militar obrigatório: o primogênito do rei de cada cidade-estado. Sua criação era especial e se concentrava em prepará-lo para o poder que herdaria após a morte de seu pai. Mas esse não era o caso de Leônidas, o quarto filho de Anaxandrides. Seu meio-irmão mais velho, Cleómenes I, era o primeiro na linha para ser o próximo rei de Esparta. Por isso, Leônidas passou seus anos de formação na rigorosa Agogé, aprendendo como se tornar um guerreiro espartano e absorvendo essa filosofia de martírio. Nesse rigoroso regime de treinamento, eles aprendiam especialmente luta, atletismo e manuseio de armas. Também aprendiam a ler, escrever e cantar. Eram ensinados a ter rigor, disciplina e obediência absoluta aos líderes. Os futuros soldados não podiam usar sapatos, pois acreditava-se que pular e correr era mais fácil descalço. As crianças também só podiam usar uma capa durante todo o ano para obrigá-las a se acostumar com verões escaldantes e invernos gelados, para aprenderem a se virar com a pouca proteção disponível. Por outro lado, a comida para as crianças era estritamente racionada, sob a crença de que um homem magro e faminto lutava muito mais eficazmente do que um gordo e satisfeito. Além disso, ser capaz de passar muito tempo sem comida os tornaria guerreiros mais bem preparados para as privações da guerra. Leônidas treinaria com os melhores da cidade.
Além disso, os espartanos ganharam uma reputação como homens cultos que amavam música, poesia e dança. Aos 18 anos, Leônidas já era um homem ágil e preparado para a batalha, uma máquina militar cheia de confiança, ferocidade e disciplina. Também foi nessa época que Leônidas se casou com a filha de seu meio-irmão, Cleómenes. Ela se chamava Gorgo e, de acordo com todos os registros históricos, era uma mulher bela e politicamente astuta. Enquanto tudo isso acontecia, na Pérsia, onde hoje fica o Irã, consolidava-se um poderoso império que já havia se expandido por grande parte do sul da Ásia e que planejava invadir as cidades da Grécia Antiga. Esse império enviou vários emissários às cidades gregas exigindo sua submissão à Pérsia. Muitas delas sucumbiram sem oferecer resistência diante do poderio militar desse império persa. No entanto, Atenas julgou e executou esses emissários persas, e em Esparta eles foram jogados em um poço. Isso gerou uma primeira tentativa de invasão persa às cidades gregas que não se submeteram, mas essa invasão fracassou. O rei de Esparta, ao ver que várias cidades gregas caíam diante da covardia de seus líderes, dedicou-se a reunir um exército formidável nos territórios ao redor. Mas, como resultado de várias intrigas políticas que nunca foram esclarecidas, o rei de Esparta, Anaxandrides, acabou sendo preso pela própria nobreza espartana. Leônidas pode ter estado envolvido nessa conspiração. O rei preso conseguiu persuadir um de seus captores a lhe emprestar uma adaga. Com ela, aparentemente, cometeu um suicídio horrível, cortando-se em pedaços dos pés para cima. Assim, Cleómenes, o primogênito, tornava-se agora o rei de Esparta. Seu meio-irmão, Doriego, que era mais velho que Leônidas, ficou indignado. Vendo que era impossível ficar em Esparta, tentou fundar uma colônia na África. Quando isso falhou, ele foi para a Sicília, onde encontrou uma morte prematura. Eventualmente, o rei Cleómenes também faleceria no ano 490 a.C. Então, Leônidas foi o próximo na linha para o trono. Leônidas ascende em meio ao calor do conflito, nessa situação difícil que ameaçava subjugar toda a civilização grega ao Império Persa. Durante anos, os persas estiveram reunindo um enorme exército para uma segunda invasão. E, finalmente, em 480 a.C., partiram em massa para conquistar as cidades-estado que continuavam resistindo a eles. Essa invasão deu início às chamadas Guerras Médicas. Era necessária uma ação rápida, e Leônidas mostrou ser o homem certo para realizá-la. O objetivo dos persas era incorporar os gregos ao seu império. Eles já governavam várias cidades gregas na costa da Ásia. A existência de outras cidades-estado gregas, que ainda podiam lutar, era um farol de esperança para aquelas que já haviam sido subjugadas. A única esperança de reaverem sua independência. O rei Xerxes estava determinado a esmagar toda a resistência grega. Por isso, reuniu uma força gigantesca de 1.200 navios de guerra e até 1.700.000 guerreiros. Em marcado contraste, os gregos não tinham tantos guerreiros, nem o mesmo nível de coesão que o Império Persa demonstrava naquela época. De mais de 100 cidades-estado gregas, apenas 31 haviam concordado em se levantar e lutar contra os persas. Os reis desses 31 estados se reuniram e juraram lutar contra os persas e punir qualquer cidade que passasse para o lado inimigo. Vários estados-chave, como Tessália e Beócia, haviam se rendido à Pérsia, que não encontrou resistência até chegar à cidade de Atenas. Dessa forma, os espartanos assumem o comando do esforço de guerra das cidades que se recusaram a entregar sua soberania. Esparta foi reconhecida pelas demais polis como a líder moral, política e, acima de tudo, militar, com o poder de liderar a resistência na Grécia. Diante da iminente invasão, uma delegação espartana consultou o oráculo de Delfos, e este previu que Esparta seria destruída se não sacrificasse a vida de um rei em sua defesa. Sob o reinado de Leônidas, os espartanos estavam decididos a lutar, conquistar ou morrer. A aliança com outras cidades-estado em resistência permitiu a Leônidas reunir cerca de 60.000 homens no campo. Já Xerxes, o imperador persa, acreditava que sua enorme superioridade numérica bastava para assegurar a vitória. Sua estratégia era manter sua frota naval e sua infantaria estreitamente conectadas.
A infantaria persa marchou ao longo da costa e os persas até cavaram um canal através do Monte Athos, para permitir que os navios se mantivessem próximos. Quando o exército chegasse ao interior, em 18 de agosto de 480, o imperador Xerxes havia invadido a Macedônia e a Tessália. Seu exército havia chegado agora ao lugar chamado Termópilas, uma passagem estreita entre a Tessália e o Oceano Leão. Já sabia que nunca poderia derrotar todo o exército persa, mas acreditava que poderia infligir um golpe de grande magnitude a uma parte desse exército. O dano psicológico seria tal que os persas recuariam ou, na pior das hipóteses, pelo menos atrasariam o avanço persa o suficiente para que as cidades-estado organizassem uma defesa melhor. Nem todos estavam convencidos de que essa estratégia funcionaria. Alguns a julgavam suicida. No entanto, o espírito moral espartano prevaleceu. A única alternativa real era se render e negociar a capitulação com os persas. Por isso, Leônidas manteve a decisão. Ele e seus guerreiros fariam um último esforço para manter os persas longe de seu amado povo. Leônidas queria enfrentar a força esmagadora dos persas em um terreno que o favorecesse. Sua intenção era recuar para o lugar onde a península do Peloponeso se une à terra da Ática. Esta era uma faixa de terra muito estreita, com pouco mais de 1 quilômetro de comprimento. Aqui ele posicionaria seus homens para erguer um muro defensivo, de onde lutariam contra Xerxes. O problema desse plano era que deixava Atenas e outras cidades sem nenhuma proteção. Por isso, muitos sugeriram que para esse plano fosse enviada apenas uma pequena força, que se sabia que muito provavelmente nunca voltaria. E Leônidas aceitou. Ele concordou em levar apenas um pequeno grupo dos seus melhores soldados para as Termópilas e enfrentar os persas no ponto mais estreito da passagem. Assim, Leônidas selecionou uma força de 300 espartanos, que ele mesmo lideraria para a defesa das Termópilas. Mas por que apenas 300 foram escolhidos? E por que especificamente esses 300? Por um lado, 300 era um número apropriado para um corpo de elite de batalha. Por outro lado, a missão desse corpo tinha um objetivo psicológico e, acima de tudo, de ganhar tempo. Era uma operação destinada ao martírio. Por sua vez, o número 300 tinha fortes conotações simbólicas e práticas em Esparta, já que era o número fixo de guarda-costas reais. Os guarda-costas reais eram conhecidos como os gipeus, ou seja, soldados de cavalaria, embora, na verdade, servissem como infantaria no centro da falange, onde o rei comandante estaria estacionado. Os 300 da vanguarda das Termópilas eram excepcionalmente corajosos, habilidosos e patriotas. Cada um também deveria ter um filho vivo. Isso garantiria que um filho estivesse presente para continuar com o nome de seu pai. Esses herdeiros constituiriam um novo corpo cheio de orgulho, para emular o feito de seus antepassados falecidos. Além dos 300 espartanos, Leônidas levou cerca de 4.000 peloponésios e cerca de 1.000 ilotas não combatentes. Os 300 à frente já estavam mentalizados para lutar até o fim. O desfiladeiro das Termópilas tinha uma planície plana, e era ali que os persas estavam acampados. A passagem pelas montanhas até o mar, em alguns pontos, não tinha nem 2 metros de largura. No ponto onde a passagem se alargava para 15 metros, os espartanos se prepararam para reparar um muro existente, tornando-o um lugar muito mais defensável. Após as forças persas de Xerxes chegarem à extremidade ocidental do desfiladeiro, aguardaram dias antes de lançar seu primeiro ataque. Antes da batalha, Xerxes exigiu que Leônidas entregasse suas armas em uma mensagem. O rei espartano respondeu com apenas 2 palavras, molon labe, que significa venha pegá-las você mesmo. Em vez de estarem ansiosos pelo ataque que se aproximava, os guerreiros gregos pareciam extremamente tranquilos ou até mesmo animados. Eles se banharam, trançaram o cabelo e dançaram. Os persas interpretaram isso como sinais de loucura induzida pelo medo, mas um grego que trabalhava para eles explicou que isso não era loucura, mas sim práticas tradicionais de guerreiros que se preparavam para sua luta final, até a vida ou a morte. Xerxes enviou inicialmente uma força de cerca de 2.000 homens em seu primeiro ataque. Eles não usavam capacetes, caneleiras e seus escudos eram de vime. No desfiladeiro estreito, eles não puderam usar sua vantagem numérica.
As primeiras forças não foram páreo para os espartanos, que as derrotaram facilmente. Quando os medos, tropas iniciais persas, lançaram uma chuva de flechas sobre os defensores. Em uníssono, os espartanos levantaram seus escudos bem alto para formar um teto defensivo sobre suas cabeças. Diante de cada investida, corpo a corpo, os espartanos respondiam com uma defesa perfeitamente compacta, com movimentos sofisticadamente orquestrados. Os medos e as fileiras de tropas que os seguiram fizeram o melhor que puderam sob o olhar crítico de seu rei. Mas não foi o suficiente. Cada ataque era repelido pelos espartanos, e eles sofriam grandes perdas. As perdas foram tão grandes que dizem que Xerxes, em 3 ocasiões, pulou horrorizado de seu trono, consternado com a carnificina e o massacre de alguns dos seus melhores homens. Atrás da proteção da muralha restaurada, os homens de Leônidas resistiram lutando em revezamento. Essa estratégia otimizava seus recursos e energia. Finalmente, perto do final do dia, Herges sentiu que não tinha outra escolha a não ser enviar seus guarda-costas reais de elite, os chamados 10.000 imortais, sob o comando de Gidarnes. Novamente, o ataque foi em vão e resultou em graves baixas. O derramamento de sangue que inundou a estreita passagem foi avassalador. As pilhas de cadáveres que apodreciam rapidamente aumentavam, as moscas uniam e o fedor era palpável. A batalha se prolongou por um segundo dia, e ainda assim, Xerxes não conseguia fazer um grande avanço. Até então, cerca de 20.000 persas haviam caído nas mãos da resistência grega. Com sua frustração chegando ao ponto de ebulição, Xerxes finalmente recebeu uma boa notícia, não por sua superioridade militar, mas graças a um grego traidor. Xerxes foi abordado por um morador local chamado Efialtes, da cidade de Males, que conhecia muito bem os caminhos que cruzam a cordilheira. Efialtes informou ao rei sobre outro caminho através da montanha, que permitiria aos persas evitar a posição defensiva dos gregos. Efialtes se ofereceu para escoltar até 10.000 tropas persas por esse caminho durante a noite e atacar o flanco dos espartanos. Os espartanos sabiam da existência dessa rota alternativa, mas não sabiam que Herges receberia informações sobre ela. Herges deu essa missão especial aos membros da Guarda Real, os Imortais, liderados por Efialtes. Eles partiram em silêncio ao anoitecer, ajudados pela lua cheia. Após uma escalada heróica pela cordilheira de até 1.000 metros, eles chegaram a um ponto onde estavam posicionados 1.000 guardas feácios que haviam sido colocados ali por Leônidas. Essas tropas estavam mal preparadas e foram completamente pegas de surpresa. Na manhã do terceiro dia do conflito, os persas haviam flanqueado os gregos. Leônidas estava agora entre a espada e outra espada, encurralado tanto pela retaguarda quanto pela frente. É nesse momento que Leônidas, tendo reconhecido o desespero da situação, reuniu suas forças e ordenou que todas as tropas, exceto os espartanos, fugissem do local. Suas cidades precisariam dessas tropas para continuar lutando, mas os 300 espartanos dariam sua última batalha. Ali, nas Termópilas, como foi profetizado pelo oráculo de Delfos, ali, nas Termópilas. Continuavam muito bem posicionados estrategicamente para eliminar muitos persas antes de darem seu último suspiro. Os gregos ofereceriam sua última resistência, principalmente fora do muro do portão do meio, o que lhes permitiu enfrentar diretamente o inimigo que se aproximava. "Esta noite jantaremos no inferno!" Foram, segundo os relatos, as últimas palavras que Leônidas dirigiu às suas tropas antes da batalha. Ainda mais do que nos 2 dias anteriores, os espartanos entregariam suas vidas, mas a um preço muito alto para os persas. Durante a primeira etapa da batalha do terceiro dia, os persas sofreram uma enorme quantidade de perdas, ainda mais do que nos 2 dias anteriores. Os gregos, embora reduzidos em número, repeliram repetidamente os persas, mas, inevitavelmente, os 10.000 membros da Guarda Real dos Imortais Persas surgiram na retaguarda. Todos lutaram sem descanso ao lado de seu rei Leônidas. Quando Leônidas não pôde mais usar sua espada, depois de muitos golpes mortais, ele usou as mãos e a boca para infligir dano ao inimigo. Dessa forma, ele continuou lutando até que seus olhos viram pela última vez a luz do dia.
A forma exata de sua morte não está registrada, mas foi relatado que assim que ele caiu, os persas agarraram seu corpo e tentaram levá-lo. Ao ver isso, os espartanos se lançaram sobre seu rei e tentaram puxá-lo de volta. Finalmente, os persas lançaram uma enorme chuva de flechas e os últimos espartanos foram mortos. Talvez o maior testemunho do incômodo causado pela heróica defesa de Leônidas contra os persas tenha sido o tratamento dado ao seu cadáver por Xerxes. O rei espartano foi decapitado, mutilado e seu corpo crucificado. Xerxes. Depois, ele tentou ocultar o número real de perdas de seus soldados durante os confrontos. Mas a grande defesa dos espartanos não pôde ser ocultada da história. A morte de Leônidas e seus companheiros espartanos elevou muito a moral grega e deu um tempo muito necessário para preparar uma defesa melhor em terra. E que as frotas atenienses também desferissem duros golpes contra os persas. A lenda do heroísmo de Leônidas cresceu quase imediatamente. Após a retomada da marcha do exército persa, um grupo de espartanos se aproximou do corpo mutilado de Leônidas para lhe dar um sepultamento digno. Um renomado poeta gravou no local onde caíram Leônidas e seus 300. Viajante, vá até Esparta e diga aos espartanos que aqui jazemos por obedecer às suas leis. Após as Termópilas, os persas penetraram no coração das terras gregas, mas com a moral elevada e um exército melhor organizado. Os gregos lutaram bravamente durante 1 ano e expulsaram os persas das terras helênicas, selando assim a sobrevivência de sua cultura. Disse que nesta guerra foi a primeira vez que mais de 20 cidades helênicas lutaram juntas. Os gregos desenvolveram pela primeira vez uma noção de si mesmos como grupo e como povo comum. Sob esse feito, a figura de Leônidas adquire toda a sua grandeza e significado. 4 décadas após sua morte, outro rei espartano decidiu recuperar os restos mortais do herói e devolvê-los à sua terra natal. Foi realizado um funeral de estado em sua cidade e foi dedicado a ele um recinto funerário cercado por uma estela que listava os 300 nomes dos espartanos caídos. Assim, o mito era imortalizado, o homem de carne e osso que com sua vontade transcendeu as categorias humanas. A façanha de Leônidas e seus 300 não só elevou espiritualmente um povo que sucumbia diante do Império do Oriente, mas também lhe deu o tempo e o fôlego necessários para se reorganizar. Uma contraofensiva que permitiu à civilização grega continuar mantendo sua soberania e independência. Falou com vocês, Reinaldo Carrillo. Espero que tenham curtido o vídeo. Convido vocês a nos apoiarem no Patreon, que está abaixo do vídeo, a nos seguirem no Instagram e a curtirem este vídeo. Compartilhem, deixem seus comentários e ativem o sininho para receber as notificações. Até mais e Deus abençoe vocês.